turma do 6º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia, de arte, como vocês já sabem. E a nossa aula de hoje é sobre herança cultural clássica. E também a gente vai ver as características da arte clássica, as características da arte moderna e as características da arte contemporânea, certo? Nossa sociedade, ela apresenta muitos traços da antiga cultura grega-romana. Nas artes, um dos períodos que ainda exerce muitas influências é o helenístico, principalmente por quem? Por suas características multiculturais. Agora, vamos ver algumas das características desse período e sua influência na arte moderna e contemporânea. A primeira característica é da arte clássica, certo? O esplendor da cultura grega é uma das características. A arte buscava imitar a natureza, também é outra característica. Os gregos realizavam estudos matemáticos e geométricos para representar o mundo com beleza e perfeição, que é outra característica do período da arte clássica. Outra coisa também, os templos gregos eram monumentos em harmonia e forma. Também era outra característica. Mais um, geralmente eram rodeados por colunas que sustentavam a cobertura do edifício. Existiam 3 tipos de colunas gregas, que a primeira era a dóricas, a jônicas e a coríntias, certo? E agora a gente vai ver algumas características da arte moderna. A primeira é uma liberdade de quê? De expressão. A segunda, aproximação com quem? Com a cultura popular, certo? A terceira, temas sobre a sociedade, a política e a vida do artista. A quarta, era uma representação mais pessoal e menos realista aonde? No mundo. E a última era uma experimentação de textos, materiais e suportes, certo? Então, vimos agora as características da arte moderna. E agora a gente vai para as características da arte contemporânea. Uma delas era a união e diferença das linguagens artísticas, questionamento a respeito do que é arte, certo? E outra era uma aproximação entre a arte e o cotidiano. Outra das características era o uso de novas tecnologias, como computadores, internet e programas de edição de imagens e áudio. E mais uma era a interação com quem? Com o público. Outra, novas formas de expressão artística, como performance, pintura digital, entre outras, certo? Então, acabamos de ver herança cultural clássica, que era as características da arte clássica, características da arte moderna e características da arte contemporânea. Gostaria que vocês pesquisassem, certo? Sobre os templos gregos. E no caderno de desenho de vocês fizessem a diferença das colunas gregas. A primeira é a dórica, a jônica e a coríntia. Através de desenho, eu quero que vocês façam no caderno de desenho de vocês essas 3 colunas, certo? E na próxima, quando a gente se encontrar, a gente corrige isso aí. Beijos e até a próxima. Olá, alunos! Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aprendizagem, iremos ver mais um assunto hoje, fazer mais algumas atividades, porque não podemos parar de estudar, né? Então vamos lá! Hoje nós iremos aprender sobre occupation, que são as profissões em inglês. Nós iremos aprender sobre elas um pouquinho hoje. Também iremos associar frases com o verbo to be, só para que a gente consiga relembrar esse assunto que é tão importante e que é necessário para quando a gente for aprender outros tempos verbais, tá? Eu coloquei para vocês aqui no slide uma sequência de profissões, das principais profissões em inglês, em ordem alfabética. Peço para que vocês escrevam todas essas que nós iremos estudar hoje, tá? Para que vocês venham a memorizar direitinho qual é a tradução das palavras, qual é a maneira certa de escrever. E agora eu vou ensinar para vocês a pronúncia correta dessas palavras, tá? Nós temos aqui a primeira profissão, que é actor, que é ator. Se a gente quiser dizer no feminino, a atriz, a gente fala actress. Temos aí babysitter, babá, baker, que é padeiro, bakery é padaria, tá? Então, se a gente colocar um yzinho aí na palavra, a gente tem a palavra padaria, bakery. Só que baker é padeiro. Chef, cozinheiro. A gente pensa que chef é o chefe de cozinha, né? Geralmente a gente fala assim também, mas não necessariamente é o chefe, tá? Para nos referir simplesmente à palavra cozinheiro, a gente fala chef.
dancer, dançarino, dentist, dentista, doctor, médico, driver, motorista, engineer, engenheiro, fireman, bombeiro, hairdresser, cabeleireiro e journalist, jornalista. Temos lawyer, advogado. Só uma curiosidade, a gente tá vendo aí nesse desenho, o livro escrito law, né? Law é lei. E a faculdade de direito, em inglês a gente também chama law, tá? Por isso lawyer, advogado. Lifeguard, salva-vidas. Nurse, enfermeiro. Painter, pintor. Pharmacist, farmacêutico. Physiotherapist, fisioterapeuta. Pilot, piloto. Player, jogador. Policeman, policial. E psychologist, psicólogo. A gente não pronuncia o P, tá? A gente fala como se ele não existisse. Então, é psychologist. Temos também salesperson, que é vendedor. Se a gente quiser dizer no feminino, a gente pode dizer saleswoman. Ou no masculino, a gente pode dizer salesman, tá? Assim, a gente fala salesperson, que é de uma maneira geral. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Temos secretary, que é secretária, singer, cantor, soldier, soldado, surgeon, cirurgião, teacher ou professor, que é professor. Existe essa diferença porque a gente usa teacher na educação básica, tá? Na escola que a gente fala teacher. Na faculdade é professor, professor. Waiter, garçom e reader, escritor. A gente sabe que read é escrever, né? Então, a gente tem como fazer essa associação. Aqui nós temos um exercíciozinho em que eu tentei associar com o verbo to be, tá? Vejam que todas as frases a gente tem a conjugação do verbo to be. Então, vamos tentar traduzir essas frases aí. Letra A. She is a great lawyer. O que é isso? Ela é uma ótima advogada. He is an actor. Ele é um ator. I am a teacher. Eu sou professora. My mother is a reader. Minha mãe é escritora. My cousin is policeman. Meu primo é policial. You are a very good doctor. Você é um ótimo médico. Vejam que a gente tem o artigo a, lá na letra A a gente tem she is a great lawyer, o artigo a. E na letra B a gente tem he is an actor, o artigo an. Só para relembrar, esses artigos a gente vai fazer o seguinte, a gente usa a quando for antes de uma palavra que comece com uma consoante, tá? Então, great, G é uma consoante, por isso que a gente usou esse artigo a gente usa a antes de consoante. Já quando a palavra começar com uma vogal, o artigo que nós iremos usar vai ser an, tá? Veja, actor começa com A, que é uma vogal. Então, por isso a gente usa an. Antes de vogais, usamos an. Antes de consoante, usamos a, certo? Essa é a regrinha dos artigos. Agora, nós temos uma sequência de perguntas que são feitas sempre relacionando a esse assunto, a occupation, tá? Profissões. Nós temos aqui no início o seguinte, what do you do? Ou what is your job? Que é quando a gente quer perguntar o seguinte, o que você faz? Ou qual é o seu emprego, né? Então, quando a gente quiser fazer esse tipo de pergunta, quiser perguntar qual é a profissão da pessoa, a gente faz assim, geralmente a gente pergunta, what do you do? O que você faz? E aí a pessoa responde, né? I'm a teacher, por exemplo. Eu sou uma professora, ou qualquer outra coisa. I'm a lawyer, I'm a surgeon, I'm a nurse. Então, quando você quer perguntar qual é a profissão da pessoa, o que é que ela faz, a gente geralmente faz essa pergunta. What do you do? Ou what is your job? Nós temos também aqui, where do you work? Onde você trabalha? I work in the school. Eu trabalho numa escola. Então, percebam que existe essa diferença entre job e work. Job é como se significasse a palavra emprego e é usada para um tipo específico de trabalho que você faz, para que você receba o seu dinheiro, né? Para que você seja recompensado por isso. Então, esse é o seu emprego. Quando a gente quer falar essa frase, por exemplo,
This is my job. Esse é o meu emprego. Então, job a gente usa geralmente quando a gente for substituir pela palavra em português emprego. E o work a gente usa geralmente quando a gente for substituir pela palavra em português trabalho. Para fazer sobre comentários gerais da sua rotina de trabalho ou pela ação de trabalhar, já que a gente sabe que a palavra work também significa o verbo trabalhar, né? Então, a gente usa essa palavra para nos referir ao trabalho. Então, a gente tem aí, por exemplo, I work in a very big school. Very big school. Eu trabalho em uma grande escola, certo? Então, se a gente for fazer uma comparação, nós usaremos job quando quiser falar a palavra em português emprego e work quando a gente quiser falar a palavra em português trabalho. Lembrando também que o work é o verbo trabalhar. Sobre esse assuntinho simples, gente, nós temos essas atividades aí. São as últimas atividades do módulo 1, tá? São as páginas de 47 até a 52. Eu vou pedir para que vocês façam. Como de costume, enviem a foto dessa atividade pronta para o meu e-mail. E aí eu envio de volta para vocês o gabarito com as respostas certas. Vocês fiquem à vontade para me perguntar caso haja alguma dúvida sobre alguma dessas atividades. Mas tá bem simples, tá? É um assunto simples, é só a gente memorizar direitinho o que significa cada coisa. Eu vou pedir também para que vocês anotem no caderno toda aquela sequência de profissões que a gente estudou hoje, tá? Todas essas profissões que nós estudamos hoje, anotem no caderno, em português e em inglês. Como se fosse uma atividadezinha para vocês também, é uma maneira de memorizar, aprender esse vocabulário que é, sim, muito importante. Enviem para esse e-mail que vocês já conhecem. E agora, it's time to say goodbye. É hora de dizer até mais. Vejo vocês na próxima aula.